estão passando por problemas e por dificuldades. Eu entendo, lendo a Bíblia, que Deus fez problemas para a gente enfrentar. Alguns para aprender, outros para Deus trazer de volta, outros para Deus nos amadurecer, mas todos nós temos que enfrentar alguns problemas na vida. E um desses dias eu estava enfrentando uma luta, uma dificuldade, onde uma pressão e uma opressão tentou tomar conta do meu coração, e eu pedindo a Deus que o Senhor falasse comigo. E o Senhor me deu esse texto. E eu fui ler este texto, eu fui meditar nesse texto. Eu já até preguei outrora, pedi ao Senhor o que eu iria pregar. Eu confesso aos irmãos que eu trouxe 2 esboços, porque até os 46 do segundo tempo eu estava em dúvida no que eu ia pregar. Mas o Senhor tem falado no meu coração esta palavra, tá bom? Pregador que não passa por esta dificuldade de saber o que é que vai pregar, também não tem graça, tá? É até na última hora, no último momento que a gente fica pedindo ao Senhor. E Deus me levou nesse livro, Deus me levou nesse texto, um texto em que todos que estamos aqui conhecemos a história. Quando nós paramos para analisar a vida de Daniel, nós entendemos que Daniel não teve muita escolha. Daniel foi um menino que com 17 anos, ele foi levado para o cativeiro na Babilônia. Todos nós aqui sabemos que Israel enfrentou 72 anos de cativeiro na Babilônia. E é verdade, irmãos, que Deus estava usando a Babilônia como um chicote para castigar a terra de Israel, para trazer Israel novamente aos braços dele. Porque a única tribo que sustentava Israel na presença de Deus era a tribo de Judá. E a tribo de Judá, que ficava no reino do sul, era da onde vinham os reis que davam lugar a Deus. Os reis bons, como Josias, como Joaquim, homens que restauraram a Páscoa, como homens que enfrentavam o perigo, enfrentavam o mal, para que eles pudessem estar na presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que com o passar dos anos, eles começaram a enfrentar uma grande dificuldade, a ponto de não conseguir se sustentar na presença de Deus. Então Israel perde os seus profetas, Israel perde os reis que tinham compromissos com o Senhor. A Bíblia vai dizer que uma calamidade espiritual começa a tomar conta da tribo de Judá. Judá era quem cuidava da tribo de Benjamim, e a Bíblia vai dizer que por sua vez Benjamim também larga Deus e não busca o Senhor. E a Bíblia diz então que Deus permite que a Babilônia por 3 vezes venha contra Israel. Na primeira vez destruindo os portões, na segunda destruindo os muros, e assim no ano 586 a.C. entrasse dentro de Israel, dentro de Judá, levasse cativo príncipes, reis, homens de Deus, profetas e todos que ali estavam. E o que me chama a atenção é que no meio desses homens que estavam indo para o cativeiro, iam também crianças, jovens, adolescentes, velhos e anciãos. Eles estavam indo para um cativeiro na Babilônia e não conseguiam uma reação, porque era o próprio Deus que estava guiando eles para aprenderem através da escravidão e através da dificuldade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem horas, irmãos, que Deus tem que usar a dificuldade para nos ensinar. Tem hora que Deus tem que usar a dificuldade para nos trazer para perto dEle e para nos colocar no caminho dEle novamente. Porque a facilidade tem a tendência de nos afastar, tem a tendência de nos deixar acomodado. E assim acontece com Israel. Israel, quando está indo no deserto para o cativeiro, os homens estavam amarrados pelas mãos e pelos pés, os seus olhos estavam vedados, as mulheres estavam ali perdendo a sua ingenuidade, perdendo a sua pureza, as virgens perdendo a sua pureza também. E a Bíblia vai dizer que esses homens amarraram o povo de Israel em cavalos e estão levando eles para a Babilônia. Os pais começam a olhar para os seus filhos, e os filhos perguntam aos seus pais: pais, por que estamos indo para a Babilônia? Por que Deus não intervém? Por que Deus não desce do céu? Por que Deus não vem aqui nos socorrer? Nós apanhamos, nós estamos presos, estamos amarrados, estamos indo para uma terra que a gente não conhece, uma terra que a gente não quer estar. Eles tentaram uma reação no meio do deserto, mas foi uma reação frustrada.
Eles tentaram lutar, mas a Bíblia vai dizer que morreu tanto homem de Judá, que até 6 meses depois desta luta, o deserto e as areias do deserto espumavam sangue, de tão grande que foi a derrota do povo hebreu. Entenda que quando o povo hebreu chega na terra da Babilônia, eles ficam trancados dentro de meninos que por ter pouca idade tiveram algum privilégio, que estavam ali, dentre os quais eu quero citar 4 meninos, e eu vou ficar com um deles. Eu quero citar jovens que não tinham a nossa maturidade, que não tinham a nossa idade. A Bíblia vai dizer que entre este povo que foi cativo para a Babilônia, está Beltesazar, com 17 anos, que o nome dele foi mudado para Daniel. A Bíblia vai dizer que estava mais 3 ainda, estava Ananias, Misael e Azarias, que foram tidos seus nomes trocados por Abednego, Mesaque e Sadraque. Esses 4 jovens, eu estou falando de um com 17, um com 16, um com 15 e um para completar 14 anos de idade. Eu estou falando de adolescentes que tiveram poucas convivências com as coisas de Deus. Eu estou falando de um tempo em que não tinha sido escrito ainda os livros do Antigo Testamento, a não ser o Pentateuco e o livro das leis. Eu estou falando que era pouca informação e muita obediência que esses meninos tinham, a ponto desses meninos irem para lá e Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, ele trocar o nome desses 4 jovens e colocar um deles, chamado Daniel, para morar no seu palácio. E por que ele quis esses jovens? Porque é muito mais fácil mudar a cabeça e a mentalidade de jovens do que mudar a mentalidade de um ancião. Então Nabucodonosor pensa, eu vou implantar o reino e vou implantar tudo que há na Babilônia na mente desses 4 jovens, e automaticamente eles vão mudar a cabeça dos velhos, a cabeça dos seus pais, a cabeça das suas mães. Então a Babilônia será uma grande potência. A Bíblia vai dizer o seguinte, que quando nós entramos no livro de Daniel, Daniel começa não falando de profecias, embora ele foi um grande profeta, mas Daniel começa narrando a história do porquê eles foram levados para a escravidão. Daniel começa dizendo o seguinte, olha, nós fomos tirados da nossa terra, nós fomos trago para cá. O rei determinou uma porção para que nós comêssemos manjar e tomássemos vinho todos os dias, mas eu assentei no meu coração não comer o manjar do rei e nem tomar o vinho que ele dá para nós beber, porque ainda nós vamos continuar, mesmo na Babilônia, servindo o Deus de Israel e adorando o Deus que nós aprendemos a amar na terra de Israel. E a Bíblia vai dizer o seguinte, no capítulo 2, o Senhor resolve colocar pressão na Babilônia. A Bíblia vai dizer que Deus visita o sono de Nabucodonosor. E eu estou falando, irmãos, de um homem que era o maior monarca daquele mundo antigo. Eu estou falando de um homem que era respeitado na Síria, no Egito por Neco, um homem que tinha escravizado Israel, respeitado pela Etiópia, e a Bíblia vai nos dizer que agora ele se torna o maior homem daquele mundo antigo. A Babilônia se torna a rainha das nações, a mãe prostituta que existia para desvirtuar o povo de Deus e para tomar legalidade no meio do povo. E o que é que vai nos dizer a Bíblia? Que Nabucodonosor, ele então é interferido por Deus através de sonhos. Deus começa a dar sonhos para ele e ele não entende. E a Bíblia vai dizer que quando ele sonha, ele fica perturbado a ponto de perder o sono e não conseguir mais dormir. Era o próprio Deus trabalhando a favor do seu povo. A Bíblia vai nos contar a história de que ele tem um desses sonhos e então ele manda chamar os caldeus, ele manda chamar os sábios, ele manda chamar os astrólogos, ele manda chamar os feiticeiros e chama todos à presença dele. E entre estes homens, os agoreiros, os feiticeiros, os homens que faziam rituais, que serviam outros deuses, na presença de Nabucodonosor,
E aí é que o negócio se complica. Porque quando eles entram perante Nabucodonosor, Nabucodonosor pergunta: olha, eu quero que vocês me falem qual é o significado do sonho que eu estou tendo, porque o sono tem me fugido, eu não estou conseguindo dormir, e se não bastasse, eu estou perturbado. A Bíblia vai dizer que nem os caldeus, nem os agoreiros, nem os feiticeiros, nem os astrólogos e nem os adivinhos conseguiram decifrar o que o rei havia sonhado. Então um dos feiticeiros começa a olhar para Nabucodonosor e dizer para ele o seguinte: me conta o sonho, fala para mim o que é que eu sonhei, me fala do jeito que é que você teve a visão durante a noite, as coisas que vieram na tua cabeça, e eu vou te dar a interpretação. E Nabucodonosor começa a revelar o que é que ele queria. Ele começa a dizer o seguinte, presta atenção nisso: você está me perguntando acerca do meu sonho para que você ganhe tempo. E eu não quero que vocês ganhem tempo, porque eu falando do que eu sonhei, certamente vocês vão usar palavras persuasivas, irão me ludibriar, irão falar de coisas que eu não entendo, e eu serei enganado. Então, para mim saber que é verdade, eu quero que primeiro você fale o que eu sonhei, qual foi o meu sonho, revele-me o que eu tive de visão esta noite, e depois me conte o que é que significa, e então eu acreditarei. A Bíblia vai dizer, segundo Joséfo, que os homens ficaram na presença dele o dia todo, e quando a noite veio caindo, eles começaram a olhar um para o outro e dizer: olha, não há como nós sabermos, não há como decifrarmos o sonho que você teve se você não nos contar. E a Bíblia vai dizer que então Nabucodonosor, ele fica tão furioso, que ele chama um homem para o seu lado, e dá uma ordem para esse homem, e eu quero que você comece a estudar comigo a partir de agora. Ele chama o matador, diga comigo, o matador. Era aquele que vinha para ceifar a vida. O nome dele, Arioque. Era aquele que era só para matar na Babilônia. Então quando chamava Arioque, todo mundo tinha medo. Porque Arioque era um homem que matava os estrangeiros, arrancava a pele e colocava pendurada na porta das casas, para as pessoas olharem para aquela pele seca e dizer: não mexa com Arioque, porque além de matar, ele arranca a pele, ele deixa no sol queimando para que todos vejam que ele é um homem terrível e cruel. E agora quem é que Nabucodonosor está chamando? Chame Arioque. E quando os homens estão vendo que Arioque está entrando na presença do rei, eles já sabem que Arioque vem para matar. E a ordem que o rei dá para Arioque é: vá atrás de todos os adivinhos, dos astrólogos, vá atrás de todos os feiticeiros e agoreiros que tem no meu reino, tragam todos para a praça, não perdoe ninguém. Se até amanhã, a estas horas, o sonho não me for revelado, matem todos, peguem as suas casas, despedacem e joguem em cima de um monturo. Monturo na Bíblia significa lixão. Era um lugar onde se jogava as coisas que não prestavam. Então ele está dizendo: Arioque, mata todo mundo e joga o restante no lixo, do que sobrar. A Bíblia vai dizer que ele dá uma ordem que é a última ordem acerca da matança. Arioque, não mata só esses não, mata os sábios também. E quem é que está no meio dos sábios? Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. No dia seguinte, sem saber de nada, Arioque vai até a casa de Daniel, pega primeiro Daniel e vem vindo com ele. E ele está dizendo: vocês vão tudo morrer. E Daniel pergunta para ele: Arioque, me revela o que é que está acontecendo. E Arioque disse: olha, o rei teve um sonho e ninguém interpretou. Ninguém soube falar o que o rei estava sonhando. E ele mandou matar todo mundo, inclusive vocês que são sábios. E Daniel então olha para Arioque e diz para ele o seguinte: me coloca
na presença do rei, porque eu quero estar na frente dele e falar com ele. Enquanto todos estavam se sentindo pressionados, Daniel toma uma posição, me coloca lá na frente dele. E quando Arioque leva Daniel, ele está falando com um matador. Daniel entra na presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor pergunta para ele: o que é que tu veio fazer aqui? Ele disse: me fala, o que é que tu quer? Eu quero saber do meu sonho. Me revela o que é que eu sonhei. E a Bíblia vai dizer que Daniel, no meio da pressão, ele pede para o rei: rei, me dê tempo. E o rei fala: então tá bom, eu vou te dar tempo. Mas eu vou te dar tempo e amanhã eu quero a resposta, senão vocês estarão todos mortos. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, imagina a pressão de Daniel. Daniel está representando os caldeus, os assírios que estavam morando lá, os agoreiros, os feiticeiros, os sábios. E Daniel olha sem saber de nada e fala: me dá um tempo. E o tempo foi determinado: amanhã eu quero saber do que eu sonhei. E Daniel não pede tempo para ir para casa dormir. Quando o tempo é concedido a ele, a Bíblia vai dizer que ele vai atrás dos seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego. E quando ele se encontra com os 3, ele conta o caso para os 3 e diz o seguinte: vamos orar e vamos clamar ao Deus de Israel, para que Deus venha se manifestar no nosso meio. Então deixa eu pregar uma coisa para você do que eu estou te contando, que quando você estiver pressionado, quando o negócio apertar para o teu lado e você não souber o que fazer, Deus está dizendo: não vá atrás de crente desesperado, não vá atrás de pessoas que vai falar para você largar, para você abandonar, para te pôr medo. Quando as coisas estiverem de mal a pior, vá atrás de quem te leva para perto de Deus. Vá atrás de quem traz você para a presença dele. Job do que me dá gal a cérebro. Daniel está dizendo: me dá tempo, rei. Para quê? Eu quero tempo. E quando é concedido o tempo, ele vai atrás dos seus amigos e ele vai fazer um culto ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus não se manifesta na primeira instância, mas Daniel ora, e depois da oração, Daniel faz uma declaração, e depois da declaração, é o que eu quero pregar para você nessa noite. Primeiro, na oração, ele fala: Senhor, tu tens nas tuas mãos a força, a sabedoria e o tempo. Eu vou repetir de novo para você entender. Daniel, a primeira oração dele é: Deus, nas tuas mãos está a força, a sabedoria e o tempo. Ele está dizendo: Deus, eu não sei quanto tempo Nabucodonosor me deu, mas eu sei que quem controla o tempo é o Senhor, Pai. Eu sei que o relógio está nas tuas mãos. Eu quero dizer para você que entrou aqui, talvez eu esteja pregando para você que está pressionado, precisando tomar uma decisão, e Deus não responde, Deus não fala, Deus não se manifesta. Deus está dizendo para você: calma, porque nas minhas mãos tem sabedoria, nas minhas mãos tem força, nas minhas mãos tem tempo para você resolver as tuas coisas na terra. Porque dura coisa é quando a pressão chega, quando chega a notícia: está desempregado, a porta está fechada, não deu certo, a enfermidade chegou, a opressão pega. A pressão para você tomar uma atitude, tomar um posicionamento. Daniel tinha que tomar, mas não sabia o que fazer. Então o que é que ele pede? Tempo. Ele pede tempo para o rei e fala: Deus, o rei não tem tempo para me dar, mas o tempo está nas suas mãos.
Tem alguns aqui, irmãos, que Deus está dizendo, tem até um hino que diz a canção, quando as horas do relógio se demoram a passar, Deus está dizendo, não é que está demorando para passar o dia, é eu que estou segurando o ponteiro ao seu favor, e estou te dando tempo, enquanto eu te dou tempo, fica tranquilo, porque tempo não vem sem força e sem sabedoria. Por que a gente perece tanto, irmãos? Porque quando a gente está acuado, a gente faz tudo de qualquer maneira, precipitado. Aí a gente perde a força, perde a sabedoria, porque o tempo é desfavorável. Porque tem pessoas aqui, irmão, para mim não tem mais jeito, pai. Para mim não tem mais o que fazer. Porque a idade chegou, o tempo é escasso. Eu estou com quase 50, não dei certo uma vez, duas, três, e eu estou vendo que o tempo está passando e as coisas estão ficando e os dias estão indo. Deus, como é que vai ser? E a pressão tem tentado te pegar, tentando se tornar uma depressão, uma opressão, porque quando a opressão te pressiona, como Daniel estava, a tendência é a garganta colocar um nó. E aí não tem nada que nos alegra, não tem nada que nos motiva, não tem nada que nos coloca para cima. Mas Daniel vem aqui para me ensinar uma receita. Quando as coisas na terra se complicar, fica tranquilo e vai orar. Vai para perto de pessoas que ainda têm intimidade com Deus. Pessoas que ainda oram e Deus abre o céu. Como núbia. Diga para o teu irmão, diga para a tua irmã, o relógio está na mão de Deus. Diga assim, o tempo pertence a Deus. E há uma diferença entre o tempo da terra com o tempo do céu. Na terra, rei, me dá tempo. No céu, ele já disse, está nas tuas mãos. Porque tu é quem governa os dias e as horas. Quando ele está na terra, ele está governado por um relógio, que se chama Cronos. O relógio Cronos é diferente do Kairos. O Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. O Cronos, que é o tempo do homem, de vez em quando, olha aí, atrasa. De vez em quando adianta. O homem passa na frente. De vez em quando para. De vez em quando tem que dar corda, né, irmãos? Porque tem crente que é assim, se não der corda nele, ele não vai. Ele não anda. Ele não caminha. Mas eu quero dizer para você nessa noite que eu não sei qual é o tempo do homem. E não sei o que é que o homem predeterminou para você. Eu quero dizer que o Deus que tem tempo, força e sabedoria está presente aqui para te ajudar. Ele está dizendo, Deus, eu sei que amanhã cedo eu tenho que dar resposta. Eu não tenho hora, a noite vai ser de amargura, é amanhã cedo. Eu vou ter que acordar e vou ter que resolver. Mas o Senhor tem força para me dar. O diabo não entende, irmãos, sabe o quê? Ele não entende o tanto de luta que você enfrenta, o tanto de prova, o tanto que você vive às vezes sob pressão, precisando de resultado, e resultado não vem, e fala, rapaz, mas está lá e não sai de lá. Ele não entende como é que você entra aqui toda segunda, toda quarta, toda sexta, todo domingo, e adora e visita. Eu vou te falar uma coisa, é porque quando nós estamos aqui dentro, há um Deus que está nos dando força, há um Deus que está nos fortalecendo, e Deus está dizendo, o diabo disse que tu ias parar, mas não vai parar. Diga para o teu irmão, a história não vai terminar assim. Ei, não vai acabar desse jeito. A Bíblia diz que Daniel ora, acaba de orar, sabe o que ele vai fazer? Vai dormir. Daniel ora no meio daquela pressão. Ele sabe que na hora que acordar tem que estar a solução na mão. Ele ora e vai dormir quando as coisas vão bem. A gente dorme até demais da conta, né, irmãos? A gente dorme da meia-noite às 7. Depois tira uma pestaninha das 11 à 1h30. Depois chega em casa, é outra pestaninha, uma dorninha, como diz os baianos. Agora, dormir quando a garganta seca.
Dormir quando a solução precisa estar lá e a gente não sabe o que vai fazer. Daniel me ensina que depois da oração, eu tenho que confiar. O dormir ali não era fuga. O dormir era a confiança de que Deus iria resolver tudo no dia seguinte. Espera aí que eu vou falar para alguns crentes que estão aqui passando por luta. O dormir ali não era desespero para fugir de nada. O dormir ali, sabe o que era, irmãos? Era confiança de que Deus estava no controle de tudo. E Daniel está dormindo, irmãos. E quem é que desce no meio do sono de Daniel? E quem é que vem no sono de Daniel? Porque se ele não dorme, ele não tem sonho. Ele não tem a revelação. Se ele não descansa, Deus não fala com ele. Não adianta ficar de um lado para o outro dentro da casa. Não adianta ficar se descabelando, irmã. E o diabo tentando te oprimir, dizendo que as coisas não vão dar certo. Arioque vai estar na minha porta amanhã cedo, tem problema não. Eu li na Bíblia que o choro pode durar uma noite inteira. Mas eu sei que a alegria vem pela manhã, bem cedinho ela vem. Tu pode estar vivendo dias amargos, dias de luta, dias de pressão e opressão. E o diabo dizendo, vai morrer. Arioque está aí. Mas eu quero dizer que hoje, o Deus de Daniel está presente na casa. E eu quero dizer que Ele está rasgando o atestado de óbito e colocando o atestado de vida nas suas mãos. E está dizendo, tu não vai morrer desse jeito. Tu não vai ser envergonhada. Tu não vai ser envergonhado. Porque eu vou me apresentar para Nabucodonosor e vou mostrar para ele que ainda existe um Deus nos céus. Ainda tem um Deus lá no céu. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. A Bíblia vai dizer que, quando Daniel tem a revelação, olha o que diz o verso de número 21. Ele é o que muda os tempos. Ele é o que nos dá força, que muda as horas, que estabelece. Mas o que me deixa mais alegre é o verso 19. Então, foi revelado o segredo para Daniel, numa visão, enquanto dormia. E Daniel acordou, louvando ao Senhor. Pergunta para o teu irmão assim, como é que você vai dormir? Como é que você tem ido dormir? Porque a Bíblia me fala que Daniel dormiu, irmão, preocupado. Mas a Bíblia também me fala que Daniel acordou cantando. O diabo olha para você e fala, mas não pode que essa peste, não pode que essa praga, é assim que o diabo nos trata. Vai dormir se descabelando na ponta da cama, chorando, reclamando de tudo. Como é que ele acorda dizendo que a vitória tem sabor de mel, e que Deus é grande, e que Deus é bom, e que Deus é o Senhor? O diabo jamais vai entender, porque até dormindo, há um Deus que trabalha ao seu favor na terra. Eu vim aqui para profetizar para você uma coisa. Eu vim aqui para dizer uma coisa para você. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, não carece você perder noite de sono, porque eu, o Senhor, não dormito, eu, o Senhor, não cochilo. Não precisa dois ficarem acordados a noite inteira. Faz o seguinte, deita, dorme, descansa a noite inteira e deixa que enquanto isso, eu estou trabalhando ao seu favor, eu estou movendo as coisas para você na terra. É tão difícil entender, igreja, que o relógio não está na nossa mão. É tão difícil entender que as coisas não é na nossa hora. Eu aprendi com Daniel uma coisa, que a gente não vive na pressão, a gente se pressiona. A gente se cobra de coisas que às vezes Deus não nos cobra.
A gente entra em algumas lutas que Deus não nos coloca. Está a receita aqui. Primeiro, chama os amigos. Segundo, vai orar. Terceiro, descansa. Salmo 30, verso 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele a metade fará. Porque eu acho que tem crente que acredita num versículo assim. Confia, coloca na mão que Ele vai fazer só a metade. Aí a metade já preocupa, cadê o resto? Ei, deixa eu dizer uma coisa, o que Paulo pregou aos Filipenses capítulo 1 e verso de número 6. Aquele que em vós começou a boa obra, espera, calma, tenha fé, confia em Deus, porque Ele é fiel para aperfeiçoar. Deus não faz nada pela metade. As coisas de Deus na tua vida tem começo, tem meio e tem fim. Eu não sei como é que você começou, mas eu sei que você vai terminar louvando e adorando ao Senhor. O relógio não está na sua mão, o relógio está na mão de Deus. Eu um dia pregando, irmãos, eu vou encerrar daqui a pouquinho. Eu estava pregando na igreja esses dias, eu até repeti lá na igreja. E uma vez eu pregando há muito tempo atrás, o Senhor falou para mim, larga de ser ansioso, Daniel. Porque eu era assim, sabe, irmão Gilberto? Eu queria comprar esse retorno, sabe o que eu fazia? Eu dormia pensando nele. E quando dormia, porque quando eu não dormia, eu pegava o celular e ficava pesquisando ele. Vendo onde é que é mais barato, eu ficava doido. Aí dava 4, 5 horas da manhã, eu dormia. 6 horas da manhã eu acordava e ia atrás. A loja nem abria. E eu já estava lá. Chegava lá, o cara falava, não, é 4 vezes o preço do que você pensou. Eu falava, não tem problema não, faz em 20 vezes. E eu pagava um preço muito alto. Pela falta de confiança. Pela ansiedade. E a ansiedade eu aprendi que é uma coisa que corrói. A ansiedade é falta de confiança em Deus. Porque quem confia em Deus vai dormir no meio da tempestade. Diga para o teu irmão assim, quem confia em Deus está dormindo. Levanta a mão para mim profetizar para você uma coisa nessa noite. Eu não sei há quanto tempo tu vem nessa luta, nessa fadiga, mas hoje Jesus está me dizendo, é noite que você vai deitar a cabeça no travesseiro, e tu vai roncar de babá, porque Deus vai guardar a tua vida, e enquanto você está dormindo, Deus está dizendo, eu estou trabalhando ao seu favor. Confia. Daniel chega para o rei. Ele conta, rei, eu tive um sonho. Era uma estátua muito grande que você sonhou. Essa estátua tinha cabeça de ouro. Tinha os braços e os peitos de prata. Tinha uma parte de metal, de ferro, e os pés era ferro com barro. E significa reinos. O teu reino é a cabeça. Depois virá o reino de Ciro. Depois virá o Império Romano. E depois, por último, um reino frágil, que é forte, mas que será derrubado. Nabucodonosor acordou com aquilo, não matou ninguém, mas fez uma estátua de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, e disse o seguinte, rapaz, não vai ter outro reino além do meu. Que reino de prata, que reino de bronze, que nada. Pede para os homens virem aqui, todos do meu reino, e diga para eles que eu vou tocar buzina, e quando a buzina for tocada, eu quero todo mundo de joelho perante a estátua de Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer que assim se fez, e nós conhecemos a história. Falei de Daniel, agora estou falando dos outros 3 que estavam lá. Quando a buzina tocava, todos se dobravam e 3 ficavam de... Estão te pressionando é para isso, irmãos, para você se prostrar. Não se proste, não abaixe a cabeça. Eles estão de pé. Nós vamos tocar de novo. O rei chamou eles e falou, vou tocar de novo, vou dar mais uma chance. Se não dobrar, vocês vão ser lançados. Quem conhece a história aqui, dá um glória a Deus aí. Eles não se dobraram. Pegaram os 3, pegaram o forno, aqueceram 7 vezes mais e disseram, nós vamos lançar vocês lá dentro por não se prostrar. E lançaram
os três lá dentro: Ananias, Azarias e Misael. Mesaque, Sadraque e Abednego. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os três estavam lá dentro da fornalha. O rei pensou que eles já tinham morrido, 7 vezes mais quente do que era o natural. Mas quando de repente eles estão vendo o barulho vindo de dentro da fornalha. Quando olhou, não entenderam o porquê. Foram ver, e quando o rei viu, ele disse: espera aí que o negócio está errado. Eu joguei lá dentro 3 homens, e eu estou enxergando lá dentro 4. E eu estou vendo que o 4º homem que está lá dentro não é um homem natural dessa terra. Eu estou vendo que o 4º, ele tem a semelhança de Deus. Ele tem a semelhança de alguém que é divino. E a Bíblia vai para o outro. E quando saíram lá de dentro, eu pergunto aos irmãos: queimou alguma coisa neles, irmãos? Queimou? Aprenda essa: queimou. Eles foram jogados dentro da cova, amarrados os pés e as mãos. Mas quando saíram da fornalha, não tinha atadura nenhuma prendendo eles. Olha para mim aqui, deixa eu falar aqui, você vai dar glória a Deus e vai aplaudir. Tem hora que Deus deixa você pressionado e joga você no fogo. Não é para você desviar, não é para você se afastar, não é para você morrer, porque o diabo está até tentando, mas não vai conseguir. Deus está te jogando no fogo, sabe para quê? Primeiro, para Satanás ver que ainda existe um Deus no céu. E segundo, para tudo aquilo que te amarra ser lançado por terra e ser queimado por Deus na face da terra. Deus está queimando aquilo que te prende, aquilo que te segura. Se coloque sobre os vossos pés. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Tem alguns vivendo o tempo de fornalha, mas sabe o que me alegra em Deus? É que Deus não fica assistindo do céu quando nós estamos dentro da fornalha. Quando nós estamos lá dentro, Ele desce do céu e entra conosco e pega na nossa mão e anda de um lado para o outro conosco para mostrar que Ele é Deus. O relógio não está contra você, está ao seu favor. Olha para o teu relógio e fala assim: ó, tu vai ser meu amigo a partir de hoje. Porque o tempo quem governa não é o homem na minha vida. Não é Nabucodonosor que vai me dar o tempo que eu preciso. É Ele quem governa os dias e as horas. Olha para o teu relógio aí que eu quero te ensinar uma coisa. Eu falei lá na igreja que Deus está aí dentro do relógio. Deus é dono do relógio. Deus é dono da hora, quer ver? Olha para o número 1 aí. Sempre que você vê o número 1, se lembre: existe só um Deus. O número 2, existe 2 caminhos, céu e inferno. Para onde é que tu quer ir? Quando olhar para o número 3, se lembra que Deus é um, mas também é 3. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Quando você olhar para o número 4, se lembra daqueles 4 leprosos que foram expulsos de Samaria. E Deus desceu na terra para andar com eles. Quando olhar para o número 5, se lembra das 5 virgens que tinham azeite na botija. Lembra-se do número 6, que houve alguém que lá na 6ª hora subiu na cruz do Calvário para ter um tete a tete com você na terra. Quando você olhar para o número 7, se lembra dos 7 olhos de Deus, as 7 taças de calamidade, as 7 igrejas da Ásia. Quando olhar para o número 8, se lembra, sabe do que? Que ao 8º dia, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. Quando olhar para o número 9, se lembra que na hora 9, ele tombou a cabeça e disse: Pai, está tudo consumado. Quando olhar para o número 10, se lembra das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Quando olhar para o número 11, se lembre ainda dos 11 apóstolos. Não era 12, um traiu, ficou apenas 11. Quando olhar para o número 12, se lembre que de Deus é a última hora. De Deus é a última hora. De Deus é a última resposta. Ele vem sempre no último instante para abençoar. Aleluia! É na última hora que Ele vem. É na última hora que Ele chega. É na última hora que Ele se apresenta. Ei, por que tu demorou tanto a vir? Já fazem 4 dias, já cheira mal.
Se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse: essa morte não é para vergonha de ninguém, mas é para a glória do Deus que está no céu. Lázaro, sai para fora. Era o 4º dia. Eu não sei o que a morte fez ali. Parecia que não tinha mais jeito, mas depois de 4 dias, parece mesmo que não tem mais jeito. O sangue está coagulado, a língua já entrou para dentro, os nervos atrofiou, o coração explodiu, as pálpebras estão dilateradas. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora, o sangue teve que dar um jeito, o coração teve que dar um jeito, eles tiveram que voltar a bater novamente, porque quando o dono da vida chega, a morte tem que ir embora. Mas não se esqueça disso, ele vem na última hora, no último instante é que ele chega. Por quê, pastor? Para mostrar que não tem jeito para o homem, mas tem jeito para ele. Se ele vier na hora que você quer, você não vai glorificar ele do jeito que ele merece. Tu vai dizer que é o homem, que é o emprego, que é o patrão, que é o amigo. Então ele vem na última hora, para mostrar que é ele que faz na hora que quer, do jeito que quer, no dia que quer. Para você dormir feliz. Vai dormir, porque eu estou profetizando em nome de Jesus. Tu vai acordar louvando amanhã. Tu vai acordar cantando nessa prova. Satanás vai ter que ver um louvor lindo na tua boca. Satanás vai ter que ver alegria no teu coração. Eu já vejo crente cantando novamente e exaltando ao Senhor. Quem acredita, levanta as mãos aí. Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Adora o Senhor com as suas palmas. Sirva a Ele. Vem para o altar, irmãos. Como é difícil aprender que Deus vem na última hora. Deus falou comigo nessa palavra, e eu tive que aprender. Deus te prova até o último instante, para ver se você é fiel. Até no último segundo Deus te prova, para ver até onde você aguenta. Vai orar e vai descansar e deixa Deus trabalhar. Vamos orar, vem aqui à frente quem quer oração. Vem para o altar, irmãos. Como diz o pastorzão, é perto do altar que está as nossas bênçãos, né, irmãos? É no altar que nós devemos estar. Glória a Deus. Pode chegar mais perto, vem mais para cá. Vamos orar. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Olha aí, igreja. Sinto na pele o frio desse vento, eu chego a crer que não estás me vendo. E não é assim? Lembro, Parece que Deus não está nos olhando. que estás logo ali. Olha onde é que Ele está. Na proa do meu barco a dormir. Diga bem alto, eu sei que não estou só. E já posso crer. Já posso crer que amanhã vai ser. Amanhã tu vai acordar louvando. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra... Vai descansar, irmão. Oh, aleluia.
Vai descansar em Deus. Posso clamar. Meu mestre, mestre. Vem me ajudar. Quem é este que o vento e o mar lhe obedece? Quem é ele que ordena que... Que milagres acontecem. Diga bem alto esse nome. Jesus. Esse nome toda língua confessará. Diga. Diga bem alto. Céu e terra se prostram para ti. Me adorar. Jesus. Bendito Deus e eterno Pai. Que Deus é Oh, louvado seja o teu nome aqui nessa noite, meu Deus. Nós oramos e clamamos ao Senhor pela tua presença. Toma, Senhor, as vidas dos teus filhos que aqui está. Abençoa, Senhor, do menor ao maior, do maior também ao menor. Nós estamos clamando ao Senhor nesta noite. Labarduiando quebe da garaçaio. Churibiando no limidaraçaian choio quebe da gauacé. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa, Deus, os teus filhos. Abençoa, Deus, os teus servos. Toma a tua igreja. Toma os pastores, toma os obreiros, Pai. Ajuda, Senhor, esta igreja a cada dia, a cada amanhecer. Honra, Deus, os teus filhos e servos. Em nome de Jesus, Pai. Oh, glória. Quem pode agradecer a Deus nessa noite? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Nada de desespero, calma. Pode clamar a Deus e vai dormir, pode descansar. Deus vai colocar um louvor na tua boca, um sorriso nos teus lábios. Porque quem ri por último, irmãos, sempre ri melhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passo para o nosso pastor. Muito bom.